A redação pode ser o vilão ou pode ser o herói do seu vestibular, do seu concurso, da prova que você vai realizar. E nós estamos aqui para juntos aprendermos e construirmos um caminho legal para você escrever um texto muito bem feito, para você fazer uma redação bem legal e tirar uma nota muito boa. Meu nome é Ademir, eu sou professor de língua portuguesa e redação. Hoje nós vamos ver então a estrutura da dissertação. A dissertação é dividida em partes e você verá então comigo cada um desses pontos, cada uma dessas etapas para te ajudar a escrever um bom texto. Também nós vamos ver os tipos de argumentos. Os argumentos são muito importantes para você escrever um texto que vai convencer o leitor do seu ponto de vista, que vai mostrar que você realmente entende do que você está fazendo, do que você está escrevendo. E no final ainda nós teremos exercícios. Vamos analisar alguns exercícios de vestibulares e vamos escrever juntos um texto e você vai ter também uma tarefinha para fazer em casa para você desenvolver ainda mais a sua escrita. Então nós vamos para a parte inicial, que é a introdução da nossa redação. O que você precisa fazer logo de início é definir a questão que você vai tratar na sua redação. Então você vai situar o problema, contextualizando aquela situação toda, aquele problema todo que foi colocado para você no tema. Então eles te dão um tema e você vai contextualizar. Depois disso, você precisa colocar uma tese. O que seria a tese? A tese é uma oração bem elaborada, você vai escrever essa oração de uma maneira bem caprichada, completa, dizendo o que você vai defender no restante da sua redação. Então a tese é muito importante, porque é o gancho, é a âncora que vai prender, que vai amarrar todo o restante da sua redação. Então primeiro você define a questão, contextualiza essa questão e aí escreve a sua tese. Na sua tese, é muito interessante você colocar algumas palavras que foram sugeridas, que foram expostas para você no tema da redação. Obviamente que você não vai repetir, você não pode copiar o que está no tema, mas uma palavra ou outra, ou algum sinônimo, você deve colocar ali para demonstrar para o seu corretor que você está indo direto ao ponto. Você não pode perder tempo, você não pode gastar linhas, você não pode ficar enrolando. Então contextualizou, deixou claro qual é o problema, já defina a tese, já coloque naquela frase, aquela oração, de uma maneira muito clara o que você pretende defender no restante do seu texto. Depois você vai ainda indicar que caminho você pretende seguir, porque um tema tem várias formas de ser abordado. Vai depender muito de quanto você tem de conhecimento. É muito importante então você agora, a partir desse momento, ainda na introdução, você indicar o caminho que pretende seguir, você fundamentar o assunto já de uma maneira que a pessoa perceba se você está indo a favor, contra, como é a maneira que você está seguindo no seu texto, quais são as diretrizes que você vai seguir no seu texto. O desenvolvimento. Desenvolvimento é a análise da introdução da sua redação. Então você escreveu a sua introdução, lá você contextualizou, mostrou qual era o problema, você já escreveu uma tese muito bonita, bem definida, dizendo para que lado você vai. E agora, nesse segundo parágrafo, você vai iniciar o desenvolvimento da sua redação. Então esse desenvolvimento, já que lá na introdução você tem a âncora, agora você tem que reforçar tudo isso para mostrar como essa âncora é forte. Então você vai fazer o que agora? Você vai nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento colocar o argumento mais forte que você tiver. Então você precisa elencar lá no seu rascunho argumentos fortes. Você vai ter lá alguns argumentos para defender, você vai perceber que um é mais forte que o outro. Pegue os dois argumentos mais fortes que você vai utilizar na sua redação. O primeiro argumento mais forte é esse que você já coloca agora no início do desenvolvimento. Coloque então um argumento que seja aquele argumento que você diz assim, ele é muito difícil de ser refutado, é um argumento forte, é um argumento convincente. Esse argumento, essa frase bem estruturada, que está no início dessa parte do desenvolvimento, precisa ser apoiado com exemplo, com fato exemplo, ou dados estatísticos, talvez uma citação ou um testemunho. Isso tudo nós vamos aprender nas próximas aulas, nós vamos definir melhor nas aulas seguintes. Mas, por hora, é importante você saber que você precisa colocar no desenvolvimento, na primeira parte do desenvolvimento, um argumento muito forte. E falando no desenvolvimento, é interessante utilizar 2 parágrafos. Por que 2 parágrafos? Para você ter 2 argumentos fortes. Então você estrutura melhor o seu texto. 1 parágrafo para a sua introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e no final nós vamos ver mais 1 parágrafo
para a conclusão. Então você escreveu no desenvolvimento o seu primeiro argumento, que é o mais forte, você colocou exemplo, você mostrou o porquê desse argumento e aí você vai passar para o próximo parágrafo que ainda faz parte do argumento, ainda faz parte do desenvolvimento. Esse segundo argumento também deve ser muito forte, deve ser um argumento dos melhores que você tem em mãos. Você faz a mesma coisa, coloca o seu argumento e coloque exemplos para que esse argumento seja fortalecido. Quanto melhor for o argumento, quanto melhor for o exemplo, o seu texto vai ficar mais forte, o seu corretor vai perceber que você está inteirado do assunto, que você consegue articular as informações que você obteve durante toda a sua vida, tanto acadêmica quanto no seu dia a dia, que você é uma pessoa ligada no contexto, nas coisas e consegue colocar isso no papel de uma maneira muito clara e muito objetiva. Então lembrando, você tem no seu desenvolvimento 2 parágrafos. No primeiro parágrafo você coloca o argumento mais forte com os exemplos e depois no segundo parágrafo também argumento forte com mais alguns exemplos. E aí você vai ter então um bom desenvolvimento para a sua redação. A conclusão. O encerramento do seu texto precisa ser bem caprichado também. Então tem que ser breve, tem que ser marcante. Você não pode introduzir um assunto novo na sua conclusão. Lembrando que você vai então pegar tudo aquilo que você já tratou no seu texto e fechar de uma maneira muito clara e muito objetiva. Se você estiver prestando, por exemplo, o Enem, você vai ter que fazer uma intervenção. A intervenção é uma possível solução para o problema. Se você estiver prestando uma FUVEST, por exemplo, você não precisa fazer intervenção. Então, como é que você conclui um texto do tipo da FUVEST? Você simplesmente retoma o assunto que você tratou em todo o seu texto e aí você fecha ali com um breve resumo daquilo que foi tratado. Então, lembre-se também que essa conclusão precisa ser breve e ela pode ser iniciada com algumas fórmulas que você vai aprender no decorrer das aulas, mas algumas delas que eu vou trazer para você aqui, só para você ter uma ideia. Vê-se por isso que é uma maneira de você iniciar a conclusão do seu texto. Você pode colocar, por exemplo, em suma. Tem muita gente que fala, mas em suma é tão estranho. Não, em suma é legal, porque você foge um pouquinho do famoso concluindo, finalizando. E aí você tem uma maneira nova de encerrar o seu texto. Agora nós vamos ver os tipos de argumentos. Lembrando que o argumento é a defesa de uma ideia. O professor Adilson Citelli diz o seguinte: convencer e persuadir através do arranjo dos diversos recursos oferecidos pela língua é, numa formulação muito simples, a marca fundamental do texto dissertativo argumentativo. Isso que eu acabei de fazer é utilizar uma citação para fortalecer o meu argumento. Eu peguei a citação de um professor que é a autoridade no assunto e dessa forma eu deixo o meu texto mais forte, mais confiável. Então ele dá mais veracidade para aquilo que eu estou escrevendo. E você pode se valer disso também na sua redação. Argumento por comprovação. Você pode utilizar então no seu texto também alguns dados que vão auxiliar, que vão ajudar ao seu texto ficar mais confiável. Então você pode ter dados estatísticos, você pode se valer de pesquisas que foram realizadas dentro daquele assunto, você pode também ter o depoimento de um especialista, uma reportagem, enfim, dados que comprovam aquele ponto de vista, aquele argumento que você colocou no seu texto. Isso ajuda porque vai mostrar para o seu leitor, para o corretor, que não é apenas um ponto de vista seu, que você está tratando de algo que outras pessoas estudiosas, que muita gente já se debruçou sobre o assunto, então isso vai dar para você mais força nos seus argumentos. Argumento por raciocínio lógico. O seu texto precisa estar bem amarrado, ele precisa ser coerente, ele precisa ser coeso. E o texto tem que estar ligado de uma forma que você vai perceber a lógica do raciocínio. Então os argumentos, os exemplos e tudo aquilo que você está defendendo em relação à sua tese tem que estar bem ligado na questão de causa e efeito. E como a gente pode fazer isso no texto, na escrita? Então nós vamos ver daqui a pouquinho alguns mecanismos de coesão que vão nos ajudar demais nessa tarefa. Esses mecanismos de coesão nada mais são do que palavras que nós vamos colocar entre uma sentença e outra sentença. Ele vai fazer o elo de ligação. Essas palavrinhas, mecanismos, justamente fazem a dobradiça entre as duas orações, dando o sentido que você quer para o seu texto. O que acontece muitas vezes é que as pessoas confundem, elas querem dar uma ideia de oposição,
mas utilizam um mecanismo de adição. E aí há uma confusão muito grande e a pessoa acaba não transmitindo exatamente aquilo que ela pensou. Ela coloca no papel de maneira inadequada. O primeiro dos indicadores é o indicador de oposição, contraste e adversão. Você vai ver na tela, então, todos essas palavras, esses mecanismos. Alguns deles eu vou citar para você aí: mas, porém, contudo, todavia, entretanto, e aí você acompanha os demais, então, na sua tela. Temos também os indicadores de causa e consequência. Lembrando sempre, você tem uma oração e você tem a sua segunda oração. No meio delas você coloca esse mecanismo de coesão. Quando você quer dizer que a primeira situação é causa da segunda, você vai utilizar justamente porque, visto que, em virtude de, como você pode acompanhar na tela e com outros exemplos também que você está lendo aí nesse momento. Indicadores de finalidade. Você vai utilizar esses indicadores quando você está demonstrando que aquilo que você falou, logo a seguir vem o seu objetivo, vem a finalização, o que você quis dizer com aquilo. Você pode utilizar algumas palavras como a fim de que, com o intuito de, para que e outras. A que vai se encaixar no seu texto, você escolhe a que for melhor para você. Indicadores de esclarecimento. São aqueles indicadores que você utiliza quando percebe que é necessário, por uma questão da sua estrutura, do seu texto, você reforçar a ideia que foi dita antes. Não é uma redundância, não é para você ficar repetitivo, nada disso, mas é quando você percebe que realmente na estrutura do seu texto é importante você, com outras palavras, reforçar o que foi dito. Então, como você pode ver na tela, alguns indicadores de esclarecimento são vale dizer, ou seja, quer dizer, isto é, e alguns outros. Indicadores de proporção. Os indicadores de proporção são aqueles que você vai perceber um equilíbrio. Você tem então ali de um lado como se fosse uma balança ou como se fosse uma gangorra. Um exemplo, à medida em que chovia, o rio transbordava. Então você nota que há esse equilíbrio entre duas partes. E tem vários mecanismos, várias palavrinhas que você pode usar, expressões que vão fazer esse equilíbrio entre os dois lados do seu texto. Por exemplo, à medida que, à proporção que, tanto mais, ao passo que e outras que você pode ver na sua tela. Indicadores de tempo. Os indicadores de tempo são usados para você deixar claro para quem está lendo o seu texto se aquela informação aconteceu imediatamente, se aconteceu um pouquinho antes, um pouquinho depois. Então você usa palavras como em pouco tempo, em muito tempo, logo que, assim que e outras que você visualiza aí também na sua tela. Indicadores de condição. Esses indicadores demonstram que você tem uma expressão, uma oração, outra oração e uma depende da outra para que se conclua ou para que algo aconteça. Então, para que isso fique muito claro na sua redação, você pode utilizar expressões como se, caso, contanto que, a não ser que, a menos que e algumas outras. Escolha aquela que for melhor para você. Indicadores de conclusão. Esses indicadores mostram que a primeira sentença foi dita e a que vem a seguir fecha a ideia ou conclui a ideia daquilo que você já falou. Você pode utilizar tanto no meio do seu texto quanto na própria conclusão, no encerramento do seu texto. Às vezes você quer fazer apenas uma ligação de conclusão entre duas orações ou você quer fazer a conclusão já do seu texto. Então você vai utilizar expressões como portanto, então, assim, logo, por conseguinte, de modo que e outras que você vê aí na sua tela. Agora nós vamos exercitar. Esse primeiro exercício tem a ver justamente com os mecanismos de coesão. Nós vamos observar então uma declaração de um atleta e você vai fazer a leitura comigo, nós vamos analisar e ver como podemos reescrever de uma maneira mais clara, de uma maneira que fique mais coeso, o texto mais limpo, mais fluido. Então nós faremos isso juntos e você vai ver o passo a passo de como podemos fazer. Acompanhe comigo esse texto. Eu sou um jogador onde que sempre sei que vou fazer muito. Fazem 5 anos que estou na seleção brasileira. Eu sou um jogador e aí é o problema. Todos os jogos que joguei, lutei muito para marcar. Numa Copa do Mundo falta pouquíssimo tempo. Acho que estou dentro desse grupo.
Não sei se vou entrar lá, essa Copa é para o meu pai. Eu sou uma pessoa que desde cedo eu sabia que eu ia lá estar jogando, defendendo o meu país, onde que se nós todos quiséssemos, nenhuma vez a Copa estaria perdida. Eu vou dar para você aqui uma ideia de como você poderia ter feito e aí o restante você faz por conta, tá bom? Vamos lá? Eu sou um jogador onde que sempre sei que vou fazer muito. A oração está meio estranha. Você percebe que ele utilizou aqui a palavrinha onde. Só que onde é só para lugar. Então o que nós vamos fazer? Retirar onde. Eu sou um jogador que... Esse sempre também está um pouquinho esquisito. Veja, eu sou um jogador que sempre sei. Você pode dizer simplesmente, eu sou um jogador que sabe. Olha só, tira o sei, coloca sabe. Que, agora eu preciso fazer a concordância. Sabe que, tira, vai fazer muito. Então a sua oração agora corrigida fica: eu sou um jogador que sabe que vai fazer muito. Então ele é bem confiante. Assim, com poucas alterações, você já corrigiu o seu texto. Segunda oração. Fazem 5 anos que estou na seleção brasileira. O que você precisa fazer é somente retirar o plural. Porque faz 5 anos que estou na seleção brasileira. Então assim você corrige de maneira simples o texto do nosso jogador. Vamos agora ao segundo exercício. Esse exercício caiu na Unicamp. O que nós vamos fazer? Identificar a tese e também o argumento. Vamos ao texto? Defender a língua é, de modo geral, uma tarefa ambígua e até certo ponto inútil. Mas também é quase inútil e ambíguo dar conselhos aos jovens de uma perspectiva adulta, e, no entanto, todo adulto cumpre o que julga seu dever. Ora, no que se refere à língua, o choque ou oposição situam-se normalmente na linha divisória do novo e do antigo. Mas fixar no antigo a norma para o atual obrigaria este antigo a recorrer a um mais antigo, até o limite das origens da língua. A própria língua, como ser vivo que é, decidirá o que lhe importa assimilar ou recusar. A língua mastiga e joga fora inúmeros arranjos de frase e vocábulos. Outros ela absorve e integra a seu modo de ser. Virgílio Ferreira, em defesa da língua, estão a assassinar o português. E aí, conseguiu identificar a tese? Conseguiu identificar o argumento? Fazendo uma leitura bem pausada, tranquila, você consegue identificar exatamente o que nós estamos pedindo, tá? Então vamos ver. A tese do Virgílio Ferreira está logo no início do texto. E é assim que a gente deve fazer também. Colocar logo no começo aquilo que nós vamos defender. Dá uma olhadinha aí, ó. Defender a língua é, de modo geral, uma tarefa ambígua e até certo ponto inútil. Então, esta é a tese que ele vai defender no decorrer do seu texto. Identificou? Se você conseguiu identificar, se você chegou aí pertinho, parabéns, você está indo muito bem. Se não, o que você faz? Volta lá, vê o que é a tese, assiste com calma, lê de novo o texto tranquilamente e aí você consegue então identificar com certeza a tese. Faça esse exercício com outros textos também, tá bom? Isso é uma coisa legal para você ir fazendo no seu dia a dia e aperfeiçoando o seu trabalho. Segunda coisa que a gente tinha que fazer nesse exercício era transcrever o argumento. Então é importante você ler de novo, você já sabe que a tese dele é essa. E como ele vai argumentar? Como que o Virgílio Ferreira argumentou em cima dessa tese? Então vamos identificar. Isso já está bem no final do nosso texto. Dá uma olhadinha lá. A língua mastiga e joga fora inúmeros arranjos de frase e vocábulos. Outros ela absorve e integra a seu modo de ser. Então você identificou primeiro uma tese e agora você percebe o argumento que defende ou que apoia essa tese inicial. Percebe que uma está logo no começo, a outra está mais no finalzinho dessa introdução e essa é uma estrutura boa para você seguir também. Nesse terceiro exercício, você vai acompanhar os versos do compositor popular Johnny Alf. Preste bastante atenção. Uns com tanto, outros com algum.
mas a maioria sem nenhum. Levando em consideração a mensagem que esses versos contêm, você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. Só que para isso, você vai ter que ler também comigo, daqui a pouquinho acompanhar, mais 2 textos. Só que a questão é a seguinte, os 2 textos que virão são textos poéticos também. Não são textos informativos, não são textos dissertativos argumentativos, nem jornalísticos. Portanto, o exercício vai mexer muito aí com o seu cérebro, com a sua mente e vai ajudar você a desenvolver um texto bem legal. O primeiro texto, então, é de Ulisses Tavares. Acompanhe comigo. Além da imaginação. Tem gente passando fome, e não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio, e não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente, e não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança, e não é o desalento que você imagina entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos, e não são os cantos que você imagina entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro, e não é a falta que você imagina entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda, e não é aquela que você imagina entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. Ulisses Tavares. O segundo texto é de Ferreira Goulart. Acompanhe comigo a leitura. Poema brasileiro. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. No Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. 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 Ferreira Goulart. Agora nós vamos fazer um exercício que caiu no ITA. Você vai ter que escrever um texto, redigir um texto dissertativo em prosa sobre a oração que nós vamos ler nesse momento. Acompanhe comigo. Conscientemente ou não, a sociedade e a família agridem o idoso, faltando-lhe com o respeito, a atenção e o carinho. Flávio Xavier, Revista Veja. O que você vai fazer então é escrever um texto dissertativo com base apenas nessa oração. Claro que é uma informação curta, você não tem os textos motivadores. Portanto, você pode pesquisar, você pode ir atrás do assunto, porque é um momento também de você estudar e preparar para poder lá na frente ter um conhecimento também a respeito desse assunto. Então você vai escrever o texto na estrutura que nós estudamos hoje e fazer o melhor texto possível. Fique atento a algumas dicas. Você deve seguir a estrutura que nós estudamos hoje. Então lembre-se da introdução, você tem que colocar lá a problematização, tem que contextualizar e já dizer qual é a sua tese e para que lado você vai direcionar o seu texto. Depois, divida o seu texto, o seu desenvolvimento em 2 partes, 2 trechos que você vai colocar o argumento mais forte e depois um argumento secundário, fazendo isso de maneira bem calma, bem tranquila, colocando exemplos, fatos, exemplos, você pode pesquisar para você enriquecer bastante o seu texto. E na hora da conclusão, não se esqueça, se você quiser exercitar como se fosse Enem, então coloque uma intervenção para o problema que você apresentou. Se você for fazer talvez no estilo da FUVEST, você pode simplesmente fazer um fechamento como nós aprendemos, que é fazendo uma retomada do assunto. Coloque um título no seu texto, mesmo que muitas vezes não seja necessário, é bom você treinar e o título você coloca só depois que você terminar de ler o texto inteiro e também não se esqueça que a versão definitiva do seu texto precisa ser a caneta. Boa escrita para você!